Leopoldina e Dirceu, de mãos dadas, permaneciam lado a lado, com olhares fixos de espanto e fascinação, absorvendo cada detalhe das folhas meticulosamente entregues pelo médico designado para o delicado caso de sua filha. Uma complexa amálgama de sentimentos, que oscilava entre a ansiedade e a esperança, inquietava-os profundamente. Enquanto se debruçavam sobre as páginas, a resolução final delineada diante deles parecia ter emergido diretamente das páginas de um enredo sinistro, algo que ecoaria em um romance de terror que desafia a imaginação. Palavras de Dirceu, entoadas com um tom ponderado, seus olhos, expressando uma ansiedade que contagiava, fixavam-se no pálido rosto da esposa, buscando uma conexão silenciosa. Ela se via imersa num conflito interno, debatendo-se entre a ânsia de não se sentir desapontada diante de um desfecho aguardado e a realidade que se apresentava. É evidente que isso é o melhor resultado possível, pensava, enquanto a pergunta subjacente ecoava. Mas por que os eventos se desenrolaram nesse caminho peculiar? Dirceu, aquele que buscava consolidar uma perspectiva otimista, interveio com calma reconfortante. O motivo intrínseco não deve consumir nossa atenção, Leopoldina. O que importa é que, de muitas maneiras, isso beira o milagroso. O inesperado acaba por se encaixar de formas inexplicáveis que desafiam nossas expectativas. Os olhares se entrelaçaram num entendimento compartilhado. A resiliência diante do desconhecido fortaleceu o laço entre eles. Eu compreendo, Dirceu, eu compreendo. Um suspiro suave escapou dos lábios de Leopoldina. Agora, vou verificar como Joaquina está. Talvez ela já tenha despertado da anestesia e esteja envolvida pelo desconforto do desconhecido. Com uma determinação velada, a mulher de 49 anos se desvencilhou da sala, suas passadas apressadas a conduziram em direção ao andar das hospitalizações. Os corredores do hospital se desdobravam diante dela, enquanto ela ultrapassava o setor dos recém-nascidos. Os olhos não puderam evitar se fixar nos pequenos seres que dormiam serenamente, inocentes e frágeis, imersos num mundo que lhes era estranho. Aquele ambiente frio e estéril contrastava com o calor e aconchego do ventre materno que conheciam tão bem. Algo dentro dela se compadeceu daquela situação, enquanto ela permanecia ali, testemunha solene da fragilidade da existência. Ela se entregou a esse instante introspectivo, imersa na contemplação daqueles adoráveis bebês. Contudo, a introspecção trouxe consigo uma onda de emoções complexas e intensas. A culpa sussurrou em seus ouvidos, e a vergonha se infiltrou em seu âmago, somando-se ao turbilhão de sentimentos que a consumia. Era quase irônico, uma vez que havia ansiado por tanto tempo pela experiência de segurar um recém-nascido nos braços, uma experiência que lhe foi negada. Acreditava que, de alguma forma, aquele momento seria sua oportunidade de vivenciar algo que desejava ardentemente. Contudo, a vida, implacável em sua narrativa, lhe fechou as portas mais uma vez. Desta vez, nem mesmo a permissão de expressar sua raiva ou desapontamento foi concedida. A voz interior de Leopoldina se debateu contra essa cruel ironia, pois ela não podia gerar filhos. Apesar de todas as tentativas, cada esforço em busca da maternidade culminou em uma série de dolorosas perdas. A informação sobre sua condição tinha sido entregue a ela quando tinha apenas 11 anos, a mesma idade de sua filha adotiva, Joaquina. Uma visita ao médico, ao lado de sua mãe, revelou o diagnóstico, quando ambas procuravam compreender a intensidade e a dor de seus períodos menstruais. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Era início dos anos 1900, e a medicina ainda era muito limitada em relação aos dias atuais. A expectativa inicial da mãe de Leopoldina era de que sua filha fosse excepcionalmente fértil, o que, paradoxalmente, exigiria cautela. No entanto, a realidade mostrou-se uma inversão completa desse presságio inicial quando o diagnóstico veio. A condição de Leopoldina é verdadeiramente singular e complexa. Seu útero, que é normalmente um órgão de dimensões moderadas, apresenta-se notavelmente reduzido. Pude notar isso apalpando sua barriga. Por isso, após cuidadosa avaliação da sua filha e considerando os sintomas e características observadas, gostaria de compartilhar minhas descobertas. Apesar de ter iniciado a menstruação, a ausência de certos sinais de desenvolvimento reprodutivo leva-me a crer que existe uma possibilidade de que ela possa enfrentar desafios de infertilidade no futuro. Suas características físicas, como a falta de crescimento de seios e pelos pubianos, são indicativos de que o processo de maturação sexual pode estar atrasado ou desequilibrado.
Com sinceridade, é meu dever informar que as perspectivas de Leopoldina para ter filhos no futuro são diminutas, se não inexistentes, concluiu o médico. Diante desse diagnóstico, a mãe de Leopoldina foi tomada por uma mistura avassaladora de choque e pesar, ao perceber a magnitude dos desafios que sua filha teria pela frente. Embora a preocupação inicial de ter netos não ocupasse seus pensamentos, ela compreendia que, em algum ponto no futuro, Leopoldina poderia desejar experienciar a maternidade e talvez se visse privada desse desejo. No momento da revelação, Leopoldina, surpreendentemente, não experimentou uma onda de decepção ou abatimento. Em vez disso, ela abraçou o diagnóstico com uma calma resignação, como se esse fosse mais um aspecto do vasto espectro que compõe a experiência humana, e seguiu em frente, enfrentando a vida com um sentido de aceitação e determinação. Entretanto, à medida que os anos avançavam, a percepção de Leopoldina sobre essa peculiar condição começou a ganhar contornos mais complexos e sutis. À medida que amadurecia, ela passou a notar que essa condição talvez a afetasse de maneira mais profunda do que inicialmente imaginava. Quando alcançou os 25 anos, Leopoldina já havia construído uma carreira de sucesso em uma empresa de renome, mas o anseio por uma família e uma vida conjugal estava presente em sua mente. Ainda não tendo encontrado um parceiro estável, Leopoldina enfrentava uma intersecção entre suas ambições e os obstáculos que seu corpo apresentava. Muitos homens a enxergavam como uma parceira ideal, uma vez que a ideia de filhos não estava nos planos. No entanto, ela começou a reconhecer que essa não era a vida que ela desejava de fato. Conforme o tempo passava, Leopoldina viu crescer dentro dela um desejo intenso por uma realidade diferente, uma que envolvesse a formação de uma família completa. Sonhava com um parceiro amoroso e devotado, juntamente com 1 ou 2 filhos, cuja alegria preencheria seus dias. Ao seu redor, suas amigas entravam na fase conjugal, algumas já trazendo os primeiros herdeiros ao mundo. Para Leopoldina, as interações com essas amigas revelavam um padrão de conforto em suas escolhas. Você não está perdendo nada, diziam a ela, ressaltando a ausência de noites mal dormidas, as liberdades mantidas e a possibilidade de focar na própria carreira e vida social. Uma amiga, em um momento de sinceridade, compartilhou: acredite, querida, a maternidade é a maior ilusão que nos venderam. Você não dorme, precisa ficar de olho no bebê o tempo todo e ainda manter a casa impecável e a comida pronta. O bebê chora toda hora, e você não pode sequer tirar uma soneca quando quiser, porque tem que continuar fazendo tudo mais. É uma loucura. Outra amiga, em acordo, acrescentou: ela está certa. Cuidar e criar um bebê não é como muitos imaginam. Você deve estar alerta o tempo todo, e quando eles ficam doentes, é terrível. Você sente que é sua culpa por não ser mais cuidadosa, mas é a realidade. Essas perspectivas serviram para Leopoldina como uma confirmação de sua própria avaliação. Ela reconheceu que ser mãe envolvia desafios inimagináveis e um comprometimento profundo. E enquanto os anos passavam e Leopoldina ponderava sobre essas narrativas, suas convicções se solidificaram. Se me perguntarem, não terei mais do que um. Mesmo que meu marido chore e implore. Isso não é vida para uma pessoa. Você tem uma sorte infinita por poder trabalhar e ser independente, esse era o tipo de afirmação que ela ouvia de suas amigas. Leopoldina era conhecida por sua constante busca em encorajar suas amigas, sempre empenhada em oferecer uma visão que elas muitas vezes não podiam enxergar devido à exaustão que as envolvia. Ela acreditava firmemente que elas possuíam uma sorte incomensurável, uma vez que nunca estariam sozinhas, tendo seus filhos como apoio e suporte inabaláveis em suas vidas. Enquanto crescessem, aqueles pequenos seriam a fonte de alegria que preencheria seus dias, e cada história compartilhada se transformaria em uma manifestação palpável do orgulho materno. Ela se esforçava para transmitir essas perspectivas, mesmo que fosse difícil para suas amigas, sobrecarregadas pelos desafios da maternidade, visualizarem esses aspectos positivos. Contudo, as amigas de Leopoldina reagiam a essas palavras com uma dose de ceticismo. Para elas, a capacidade de enxergar tal panorama otimista estava, em parte, relacionada ao fato de Leopoldina não ter passado pela experiência do parto. Essas mães exaustas e dedicadas sentiam que Leopoldina não podia sequer imaginar a intensidade da dor física e emocional que estava intrinsecamente ligada ao processo de dar à luz. Essa mulher empreendedora, mesmo que pudesse experimentar um sentimento de inveja interior, encontrava concordância nas palavras de suas amigas. Ela não podia negar que não temia a dor indescritível do parto, no entanto, era a perspectiva da solidão eterna que mais a assombrava.
O pensamento de enfrentar o futuro em uma solidão dolorosa, ou pior ainda, compartilhar sua vida com um homem vago, que visse nela apenas a oportunidade de tirar vantagem de seu trabalho e da perspectiva de uma vida sem responsabilidades, a atormentava profundamente. Mais 5 anos passaram, e Leopoldina, ao atingir a marca dos 30 anos, havia construído uma vida que muitos admirariam. Ela possuía seu próprio apartamento e carro, que era um símbolo de status na época, e estava financeiramente estável. Além disso, tinha capacidade de enviar dinheiro regularmente aos pais e não se via lutando para cobrir suas despesas. Entretanto, a sensação de solidão continuava latente. O desejo que lhe foi negado no passado ainda persistia, e a ideia de uma vida solitária nunca se tornou uma realidade a qual ela se resignasse. Em vez disso, o desejo de ser mãe crescia cada vez mais forte dentro dela, um anseio que ela não podia mais ignorar. Leopoldina havia experimentado relações fracassadas com diversos homens, todos os quais a haviam deixado decepcionada. No entanto, uma reviravolta aconteceu quando ela conheceu Dirceu. Ele era um gerente designado para um projeto significativo na cidade. A conexão entre eles foi quase instantânea, e eles não conseguiam disfarçar as trocas de olhares sugestivos sempre que cruzavam pelos corredores. Convites para almoços se transformaram rapidamente em encontros para jantares, e o sentimento que floresceu entre eles não podia mais ser escondido. Após 3 meses de encontros, o amor que compartilhavam estava claro para ambos. No entanto, Leopoldina ainda se questionava se Dirceu aceitaria a proposta que havia afugentado a maioria de seus parceiros anteriores. Com a maturidade de seus 30 anos, ela compreendia que sua energia e vitalidade não seriam as mesmas para sempre. Movida pelo desejo de sinceridade, ela tomou a decisão de ter uma conversa franca com ele, mesmo que isso pudesse afastá-lo permanentemente. E então, em um momento carregado de coragem e vulnerabilidade, ela expressou a Dirceu seus sentimentos. Dirceu, preciso te confessar algo muito importante. Eu não posso ter filhos. No entanto, isso não diminui em nada o meu desejo de construir uma família. Ser mãe é meu maior sonho, e embora tenha enfrentado desafios, ainda não encontrei alguém disposto a compartilhar essa jornada comigo. Dirceu, olhando nos olhos de Leopoldina com serenidade e gentileza, respondeu: Para mim, seria um prazer enfrentar essa jornada contigo. Eu também tenho o desejo de construir uma família, e se a possibilidade de ter filhos biológicos não se concretizar, ainda podemos considerar a adoção. Leopoldina não conseguiu conter as lágrimas, ocultando seu rosto entre as mãos. Ela não queria que seu parceiro visse sua tristeza, embora fossem lágrimas de alegria. Entretanto, os meses subsequentes foram os mais sombrios na vida do casal. As tentativas de Leopoldina de engravidar foram marcadas não apenas por dor física, mas também por um profundo sofrimento emocional. As angustiantes semanas que se seguiram pareciam esticar-se indefinidamente, carregadas com uma tristeza que até as lágrimas de alegria não conseguiram dissipar por completo. Cada ciclo menstrual era um lembrete constante da batalha que travava em seu corpo e coração. As esperanças, sempre erguidas com cautela, eram frequentemente derrubadas por resultados negativos e uma sensação de vazio que invadia o ambiente. Quando parecia que ela finalmente poderia estar grávida, a esperança desvanecia quando a pequena vida simplesmente escapava dela. Sua matriz não tinha capacidade de sustentar a gravidez. Essa época foi marcada por tristeza e frustração. Cada mês que se desvanecia com a certeza de uma vida gerada em seu ventre trazia consigo uma montanha-russa emocional. A alegria efêmera de um possível positivo logo era substituída pelo desespero das perdas consecutivas. O corpo dela parecia estar em sincronia com seus sentimentos, manifestando fisicamente a dor e a decepção que a dominavam. Cada instância de hemorragia reforçava o obstáculo insuperável que seu útero representava para a maternidade. Apesar de tentarem todos os métodos e sugestões, a depressão gradualmente tomava conta de Leopoldina, transformando-a em uma mulher amargurada e melancólica. A jornada incessante em busca da gravidez deixou marcas profundas em Leopoldina. A constante esperança frustrada corroía a sua determinação, e a cada obstáculo, ela sentia que um pedaço de sua alegria se dissipava. O peso emocional da infertilidade estava gravado em suas feições, transformando um rosto outrora radiante em uma máscara de tristeza e desapontamento. Ela tinha se tornado uma versão sombria de si mesma, incapaz de escapar do abraço gelado da depressão que a envolvia. Finalmente, quando todas as esperanças haviam se apagado, decidiram adotar uma bebê. Criar uma criança não foi tão complicado quanto suas amigas a haviam advertido. Leopoldina contava com a ajuda de sua mãe,
que ficava com a criança enquanto ela trabalhava. Ainda assim, Leopoldina desempenhava todas as suas outras responsabilidades com carinho e eficiência. Com a chegada de Joaquina, o panorama mudou drasticamente. As advertências das amigas sobre as complexidades da criação de um bebê provaram-se exageradas. A maternidade, na verdade, revelou-se um desafio que Leopoldina acolheu com resiliência e determinação. Sua mãe se tornou um alicerce essencial, oferecendo apoio enquanto Leopoldina cumpria suas responsabilidades profissionais. O equilíbrio que ela encontrou permitiu que se entregasse à maternidade com amor e dedicação, transformando cada tarefa em uma expressão de carinho e zelo. À medida que Joaquina crescia, transformando-se gradualmente em uma criança alegre e empática, todos ao seu redor ficavam surpresos com a calorosa personalidade que ela exibia, mesmo em relação àqueles que a provocavam. Era comum ver Joaquina assumindo a culpa pelos erros de seus colegas apenas para evitar conflitos. Acompanhada por sentimentos de preocupação e surpresa, Leopoldina e Dirceu testemunharam uma característica notável na personalidade de sua adorável filha Joaquina. Joaquina, embora diligente em auxiliar nos afazeres e estar sempre a par das tarefas, carregava uma falha significativa. Ela possuía uma inclinação notável por assumir a culpa pelas falhas de seus colegas e encobri-las, evitando assim que enfrentassem as consequências de seus próprios atos. Leopoldina se esforçava para enfrentar as preocupações da professora com tranquilidade e humor, mas, ocasionalmente, encontrava dificuldades. Compreendia que o comportamento infantil frequentemente apresentava nuances desafiadoras de lidar. A professora havia sugerido a Leopoldina que considerasse a possibilidade de consultar um psiquiatra infantil para Joaquina, alertando sobre os possíveis desafios que tal inclinação poderia acarretar no futuro. Mesmo que Joaquina tivesse apenas 10 anos de idade, essa tendência já estava gerando alguns problemas. Enquanto Leopoldina e Dirceu inicialmente interpretavam o comportamento de Joaquina como uma fase passageira, logo se viram diante de uma situação mais complexa. Acreditavam que essa característica fosse uma particularidade temporária e não uma parte intrínseca da personalidade de sua filha. No entanto, mantiveram uma comunicação constante com ela, atentos a todos os aspectos de sua vida. Numa manhã, algo inusitado aconteceu. Joaquina começou a vomitar todas as manhãs durante o café da manhã antes de ir para a escola. Leopoldina tentou diversas vezes modificar o cardápio, mas o desconforto persistiu, acompanhado de um cansaço constante e dores que pareciam aflorar em diferentes partes do corpo. Preocupada com a saúde de Joaquina, Leopoldina decidiu procurar um médico, imaginando que talvez fosse uma infecção mais agressiva. O veredicto médico abalou Leopoldina profundamente. O médico pediu a ela que acompanhasse Joaquina a uma sala privada no hospital para uma conversa delicada. Com expressão séria, o médico revelou a notícia que chocou Leopoldina. Senhora Leopoldina, tenho uma notícia muito delicada para lhe dar. Preferiria que conversássemos a sós, longe de Joaquina. Ela está grávida. A surpresa inicial de Leopoldina rapidamente se transformou em indignação. Ela não conseguia aceitar tal veredicto, considerando a situação inimaginável para uma filha tão jovem. A raiva se misturava com o medo e a incredulidade diante do diagnóstico. Leopoldina sentiu uma urgência em refutar esse resultado absurdo. Como poderia uma criança que raramente saía sozinha de casa estar grávida? Joaquina estava sempre sob o olhar vigilante de seus pais. Além disso, ela ainda estava em uma fase de desenvolvimento em que tais questões não deveriam ser nem cogitadas. O médico persistiu em sua explicação, fornecendo detalhes sobre os sintomas apresentados por Joaquina, sua idade e a frequência de casos semelhantes, abalando todas as convicções de Leopoldina e lançando-a em uma realidade inimaginável. Leopoldina se viu à beira da loucura. A agitação e a confusão que a envolveram foram avassaladoras. Ela estava à beira de um colapso emocional, sentindo-se completamente desorientada diante do que estava prestes a enfrentar. As lágrimas inundaram seus olhos, e as palavras pareciam escapar de sua boca em um misto de gritos e soluços. O consultório médico, um lugar que costumava ser associado a cuidado e cura, agora testemunhava sua angústia desenfreada. Tudo parecia acontecer em câmera lenta, cada segundo carregado com o peso avassalador da incerteza. Começou a gritar e chorar no consultório médico. A torrente de emoções que tomou conta dela era incontrolável. Gritos de frustração e tristeza ecoaram pelas paredes, e lágrimas escorriam pelo seu rosto, uma expressão visível da tormenta interior que ela vivenciava. O consultório, uma sala que antes representava esperança e cuidado, agora se tornava palco de sua agonia desenfreada.
Seu choro angustiado se entrelaçava com suas palavras, formando um lamento audível que parecia buscar alívio em meio à dor que a consumia. Com compaixão em seus olhos, o paciente médico reconheceu a intensidade das emoções que a assolavam e deu-lhe o tempo que precisava para recuperar um pouco de controle. Quando a tormenta inicial começou a acalmar-se, ele abordou a situação com delicadeza. Sua voz era calma e reconfortante, como um farol em meio à tempestade. Ele compartilhou a necessidade urgente de tentarem determinar o agressor. Ciente de que essa jornada seria dolorosa e complexa, ele mostrou-se disposto a apoiá-la em cada etapa dessa jornada sombria. Devo alertá-la de que na maioria dos casos, o abusador é sempre alguém próximo ao círculo familiar. As palavras do paciente médico ecoaram em sua mente, trazendo consigo um choque de realidade. A fria estatística, embora impactante, também trouxe uma compreensão sombria da natureza traiçoeira do abuso. A ideia de que alguém próximo, alguém que deveria oferecer proteção e amor, pudesse ser o agressor, era avassaladora. Essa estatística cruel revelava uma triste realidade que rasgava o véu da confiança e lançava uma sombra de suspeita sobre os relacionamentos mais íntimos. Por isso, peço que esteja preparada para o pior, caso descubra ser seu parceiro ou outro homem próximo. A sombra da incerteza pairava no ar enquanto o médico compartilhava suas palavras cuidadosamente escolhidas. Ele não poupou a verdade, mas apresentou com um tom de preocupação genuína. Era uma advertência dolorosa, uma preparação para a possibilidade de encarar a realidade mais sombria. Era uma chamada para estar pronta, mesmo que enfrentar essa verdade fosse quase insuportável. Era a aceitação de que a confiança muitas vezes escondia segredos obscuros, e a necessidade de enfrentá-los era crucial para proteger a própria filha. Leopoldina precisou de 20 minutos para tentar acalmar-se e enfrentar o interrogatório mais difícil de sua vida. 20 minutos, um lapso de tempo que pareceu uma eternidade em sua agitação emocional. Cada segundo desse intervalo foi uma luta interna entre a turbulência de suas emoções e o desejo de encontrar uma centelha de calma. Ela buscou desesperadamente o controle sobre sua respiração, tentando acalmar o ritmo acelerado de seu coração. A necessidade de enfrentar o interrogatório iminente, um evento que ela sabia ser de extrema importância, trouxe um novo nível de concentração e determinação. Ela foi apresentada a uma médica de saúde mental e dirigiram-se à sala de espera infantil, onde Joaquina estava. O encontro com a médica foi um passo em direção ao desconhecido. A sala de espera infantil era um lugar repleto de cores e brinquedos, um ambiente normalmente destinado à alegria e à diversão das crianças. Agora, no entanto, assumia uma atmosfera mais carregada, pois estava prestes a testemunhar a revelação de segredos obscuros. Leopoldina acompanhou a doutora, uma estranha que em breve se tornaria uma figura de confiança, enquanto avançavam em direção a um território emocionalmente complexo. Mãe e filha seguiram a médica até o consultório, onde enfrentaram uma conversa difícil. A ansiedade pairava no ar enquanto Leopoldina e Joaquina entravam no consultório da profissional. A sala, normalmente associada a sessões de aconselhamento e cura, agora carregava uma energia tensa. Mãe e filha compartilhavam um vínculo de amor inquebrável, mas também se viam diante da necessidade de encarar verdades desconfortáveis. A conversa que se desdobraria ali seria um teste de suas emoções e uma busca por clareza em meio à escuridão. Joaquina, sou a doutora Elizabeth. Sua mãe e eu sabemos o que você está passando. É algo natural e normal para mulheres adultas, mas em meninas é algo delicado e perigoso. As palavras da doutora Elizabeth carregavam consigo um profundo entendimento e empatia pela situação de Joaquina. Ela escolheu suas palavras com cuidado, reconhecendo a complexidade do momento. A referência à natureza feminina normalizava o evento, mas também ressaltava a sensibilidade da situação para uma jovem como Joaquina. Era um convite para compartilhar a dor e o medo, enquanto a doutora lançava uma luz de compreensão sobre o tabu que cercava essa experiência. A doutora continuou. No entanto, queremos que você entenda que absolutamente nada disso é culpa sua. Você está esperando um bebê, explicou a médica. A doçura e a gentileza nas palavras da doutora Elizabeth buscavam dissipar qualquer sentimento de culpa que Joaquina pudesse estar carregando. Era um lembrete crucial de que, apesar das circunstâncias devastadoras, Joaquina não era responsável pelo que acontecerá. A menção à gravidez iminente também trazia um misto de choque e compreensão para Joaquina, confrontando-a com uma realidade que ela ainda estava processando. A situação delicada de Joaquina apresentou uma realidade desafiadora. Por mais que assegurassem a ela que não haveria consequências se ela delatasse seu agressor, chegou o momento em que Leopoldina e Dirceu decidiram retirar sua filha do ambiente escolar.
A decisão de protegê-la do escrutínio público era uma tentativa de oferecer um refúgio seguro até a chegada do parto. Esses 9 meses se desdobraram em uma jornada cheia de dificuldades para toda a família. No entanto, de maneira inesperada, a perspectiva de ter um neto parecia gerar um estranho misto de emoções em Leopoldina. Ela sabia que essa emoção era contraditória e sem justificativa. Mesmo assim, ela não podia evitar sentir uma pontada de excitação ao pensar na possibilidade de cuidar de um recém-nascido. À medida que as semanas se passavam, o dia do parto se aproximava. Ao longo dos meses, o médico apenas averiguava o tamanho da barriga de Valentina e seu estado geral. Na década de 1930, o conceito de cuidados pré-natais não estava tão desenvolvido como é hoje. Os cuidados médicos durante a gravidez eram menos abrangentes e formais. Embora as gestantes pudessem buscar aconselhamento médico, as consultas pré-natais regulares e sistemáticas, como as que temos hoje, eram menos comuns. O foco principal tendia a ser na saúde da mãe durante o parto, com menos ênfase na monitorização contínua da gravidez e no acompanhamento do desenvolvimento do feto. Joaquina começou a sentir as contrações no meio da noite, levando Leopoldina e Dirceu a uma corrida desesperada para o hospital. O processo de dar à luz estava prestes a começar, e eles estavam determinados a estar ao lado de Joaquina. Com agitação e ansiedade pairando no ar, eles chegaram rapidamente ao hospital, onde Joaquina foi prontamente levada para a sala de parto. Enquanto a anestesia a envolvia, o médico que havia descoberto sua suposta gravidez se aproximou com notícias que mudariam tudo. As palavras do médico pareciam reverberar no ar, deixando Leopoldina e Dirceu chocados e perplexos. A frustração estava prestes a tomar conta de Dirceu, que estava à beira de perder a paciência. Leopoldina, por sua vez, estava visivelmente atordoada, lutando para manter-se firme diante dessa reviravolta surpreendente. As notícias sacudiram suas fundações, lançando-a em um mar de confusão e incredulidade. O médico continuou explicando o que realmente estava acontecendo. Sua voz era um farol de esclarecimento em meio ao caos das emoções. Ele compartilhou detalhes que começaram a iluminar o caminho através da escuridão. Ele revelou que Joaquina estava vivenciando algo conhecido como gravidez imaginária. Era uma condição extremamente rara, especialmente em meninas tão jovens, conhecida atualmente como gravidez psicológica. O aumento aparente de seu ventre era resultado da retenção de líquidos, dando a ilusão de uma gravidez. O médico desvendou o mistério por trás do aspecto físico que havia confundido todos. Ele explicou que os líquidos haviam sido drenados e que Joaquina estava descansando. A promessa de uma recuperação tranquila e cuidadosa trouxe um suspiro de alívio para a atmosfera carregada. Ele ofereceu algumas folhas de papel com informações sobre o fenômeno, pediu desculpas por não ter percebido antes e deixou a sala. A saída do médico marcou o início de uma nova fase na jornada da família, repleta de compreensão recém-descoberta. O impacto dessa revelação abalou os pais, que se sentaram para absorver a complexidade da situação. O silêncio prevaleceu por um momento, enquanto cada um processava a enxurrada de informações e emoções que haviam sido apresentadas. A revelação, embora aliviasse as preocupações sobre uma gravidez precoce, deixou-os perplexos com a natureza incomum da gravidez imaginária. A sensação de alívio estava entrelaçada com a perplexidade, criando um coquetel de sentimentos complexos. No meio da confusão, Dirceu encontrou um vislumbre de otimismo. Suas palavras buscavam encontrar um fio de esperança na tapeçaria do inesperado, trazendo um raio de luz para a situação. Mas isso é algo bom, não acha? Questionou ele, buscando um raio de esperança no meio da escuridão. A busca por um ângulo positivo era um reflexo da resiliência de Dirceu em vista da adversidade. O olhar ansioso de Dirceu encontrou o rosto compungido de Leopoldina, que tentava processar a situação. O encontro de seus olhares refletia a conexão profunda entre eles, uma parceria construída sobre anos de amor e superação. O médico explicará que, apesar de não compreender completamente o porquê dessa condição, o aspecto mais importante era que tudo havia se desdobrado de maneira inusitada. A busca por respostas cedia espaço à aceitação do que era. As palavras de Dirceu ecoando a mensagem de que, apesar dos desafios, ainda havia espaço para otimismo. O tumulto de emoções continuava a se desenrolar dentro de Leopoldina. Ela se sentia dividida entre a decepção por esperar um resultado diferente e a aceitação do inesperado. Cada emoção era uma peça do quebra-cabeça de sua jornada como mãe. Enquanto o casal tentava compreender o que havia acontecido, a prioridade de Leopoldina era Joaquina.
A mãe tinha a tarefa de oferecer conforto e apoio à filha, garantindo que ela se sentisse amada e protegida em meio às reviravoltas da vida. A conexão entre mãe e filha estava mais forte do que nunca, impulsionada pelo desejo de cuidar e proteger. As emoções permaneciam intensas, misturando-se com um senso de alívio pelo que não era verdade, mas também com o desafio de enfrentar a nova realidade que havia sido revelada. O caminho à frente era incerto, mas a família estava unida na sua determinação de enfrentar o desconhecido com amor e coragem. Leopoldina encontrou-se em uma conversa crucial com sua filha, acompanhada pela doutora, que explicou o que havia acontecido e fez perguntas na tentativa de compreender o motivo por trás da situação. Joaquina, com sinceridade, revelou: "A verdade é que eu via minha mãe triste todos os dias porque ela queria engravidar e não conseguia. Eu desejava ter um irmãozinho, mas sabia que não podia tê-lo. De repente, comecei a me sentir mal do nada. Sabia que se dissesse a verdade, mamãe sentiria culpa." A sensação de culpa esmagou Leopoldina, uma mãe enfrentando a realidade de que sua filha tinha arriscado sua própria saúde para satisfazer um desejo egoísta. Ela abraçou sua filha com ternura e amor, buscando aliviar qualquer peso que Joaquina pudesse estar carregando. Com voz suave, Leopoldina confortou Joaquina. "Joaquina, eu te amo. Você é a filha que eu sempre desejei. Não preciso de mais ninguém. Não se sinta responsável por algo que está além do nosso controle. Te amo imensamente." Essa experiência se tornou uma lição valiosa para Leopoldina. Ela percebeu que seus desejos egoístas e a própria depressão haviam causado problemas e tristeza em sua filha que havia sido afetada por essa atmosfera, e que é essencial ser grato pelas bênçãos que já temos, em vez de invejar o que os outros possuem. A jornada de Leopoldina e Joaquina trouxe à tona uma verdade profunda sobre a importância da empatia, do amor e da aceitação. Apreciar o que temos e nutrir relacionamentos saudáveis é fundamental para nossa felicidade e bem-estar. Você acha que Leopoldina agiu corretamente? Faria algo diferente dela? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.